Louvar o nome do Senhor, queremos nessa manhã fazer aqui uma reflexão. Eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia. Isso é fácil, né? Capítulo 22, Gênesis capítulo 22, nós vamos então meditar nessa palavra, a palavra que eu já preguei em 2018, você não vai lembrar, mas eu já falei a respeito disso e Deus colocou no meu coração porque é o que está me inquietando. Então eu quero dizer aos irmãos que hoje eu vou pregar para mim mesmo. A pregação é para mim. Vocês vão captar o que Deus vai falar com vocês, mas é para mim, é para o meu coração. Né? Toda a pregação, qualquer pregador que vai pregar, primeiro precisa pregar para ele mesmo, né? Deus precisa falar comigo primeiro, para depois que fale com vocês. Gênesis capítulo 22, vamos ler do verso 1 até o verso 14, mas o que eu quero extrair está até o verso 4. Nós vamos até o 14, mas o nosso foco está até o verso 4. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, respondeu ele, eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, e depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Olha o verso 4. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe e disse aos seus servos: fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Guarde esse verso 4. Verso 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou a brasa para o fogo e a faca. Em algumas versões está escrito cutelo. Caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele. Arrumou a lenha, arrumou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme o Senhor, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém? Essa é uma história que se passou logo que Abraão, então, seu filho já estava grande. Nós temos que lembrar que Isaque, o filho da promessa, apareceu lá no capítulo 21. Ainda no capítulo 21 nós temos ali aquela cena que a gente acha muito impactante, onde Abraão tem que expulsar Agar e Ismael, porque quando o menino já estava grande, quando eles fizeram uma festa, Sara observou que o filho de Agar, a egípcia, estava rindo de Isaque. E ali então ela começa a pedir para Abraão para que Agar e seu filho Ismael fosse tirado do acampamento. Essa é uma história muito dura e Abraão teve que obedecer tanto a Deus como a esposa. Na verdade, obedeceu a esposa, o Deus é que disse: ouça o que sua mulher está dizendo. E aí nós vimos toda aquela cena. O capítulo 21 continua, vocês vão ver a partir do verso 22, Abimeleque era o rei daquela região, e Abraão faz um acordo com ele a respeito de um poço que Abraão abriu, e os homens de Abimeleque
tomaram a força de Abraão. Abraão então leva ali alguns carneiros, ele faz um acordo com aquele rei daquela região, dizendo, olha, esse poço fui eu que cavei, é aqui que eu quero ficar. E o rei aceitou, fizeram um acordo de paz. Por isso que no capítulo 22, o texto começa, passado um tempo. Passado um tempo do quê? Passado um tempo que Agar tinha já saído do acampamento, passado um tempo que Abraão já morava ali, Abraão já tinha feito um acordo com o rei Abimeleque, naquela região. Então o texto começa a partir do verso 1, dizendo, passando um tempo, Deus pôs Abraão à prova. Não é a respeito disso que eu quero trabalhar nessa noite. O tema desta manhã é Deus proverá. Deus proverá. Você já deve ter ouvido, né, essas frases ditas populares que eu fico observando, né? Uma delas é, o melhor de Deus ainda está por vir. Quem já viu essa frase? Essa frase ela não é bíblica, todo mundo sabe disso, né? Essa frase beira quase que um erro teológico, porque o melhor de Deus já veio. Você quer o quê? Mais que Jesus? Você quer o quê, então? Se Jesus é o melhor para nós, se Jesus nos salvou, se Jesus nos prometeu vida eterna, o que mais nós queremos? Se você parar para pensar, eu sempre analiso essas frases, né? Como aquela frase, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Essas frases que eu fico analisando as frases, os ditos populares. E esse dito popular gospel, aonde a gente diz o melhor de Deus, tem uma música que fala sobre isso. Ainda está por vir? Não. Talvez se nós estivéssemos no Antigo Testamento, se nós fôssemos então o povo hebreu, poderíamos então dizer que o melhor de Deus ainda está por vir, que foi Jesus. A maior provisão que Deus poderia nos dar foi de fato Jesus Cristo, o seu Filho, que morreu por nós para nos perdoar e nos conceder vida eterna. Deus então havia prometido a vida de Jesus. A Bíblia toda no Antigo Testamento começa a apontar a vinda, como é que ele viria, como é que ele sofreria, como é que ele morreria. Tudo isso a Bíblia já tinha como promessa e de fato Deus cumpriu a sua promessa. Deus proveu o Cordeiro de Deus que tirou e que tira o pecado do mundo. O melhor presente nós já ganhamos. Paulo vai dizer isso lá em Efésios, no seu capítulo 1, ele vai dizer, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós já fomos abençoados. Muita gente que não quer a bênção, muita gente recusa a bênção. Isso acontece nos nossos dias. Deus às vezes provê situações para nós e nós, por falta de visão espiritual, nós não queremos a bênção. Tem gente que abandona a bênção. Tem gente que não consegue identificar que aquilo é uma bênção de Deus, mesmo quando é uma provação. Aqui o texto é muito claro. Passando um tempo, Deus pôs Abraão à prova. Você acha que Deus não nos prova? Deus não nos tenta. Quem nos tenta é o diabo. Mas Deus nos prova. De tempo em tempo, nós passamos pela prova. O irmão Lázaro, que já é falecido, cantava, vou passando pela prova. Inclusive tem um sósia do irmão Lázaro aqui com a gente hoje aí. Eu olho e me lembro mesmo, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Quem é que consegue fazer isso? Poucos. Tem gente que o certo seria cantar, eu vou passando pela prova me lamuriando, reclamando, eu vou passando pela prova e chegou até a derrubar a Bíblia, foi forte aqui o negócio. Tem gente que passa reclamando de Deus. Mas, pastor, é correto Deus nos colocar à prova? Bom, primeiro que se Deus faz, é correto. Mas assim, vamos pensar no nosso dia a dia. Vamos pensar aqui no parque industrial. Aí nós temos aqui na Bahia, nós temos aqui a área industrial, onde a Braskem tem boa parte ali do parque de soda, de purificação, de beneficiamento de petróleo. De tempos em tempos, a indústria ela promove o que ela chama de parada. Alguém já ouviu falar sobre isso? Sobre a parada da indústria? De tempos em tempos. A própria indústria, aquela planta de produção que eles chamam, né? Ela tem uma previsão de a cada 2 anos, depende da planta, a cada 3 anos, a cada ano, depende da máquina, a cada 6 meses. É uma parada.
E é feito toda uma manobra. Então, os funcionários que produzem vão tirar férias, ou vão ser manejados, e é contratado uma empresa, outros funcionários, para desmontar aquela máquina inteira, para trocar correia, para trocar as borrachas, para trocar, enfim, os retentores, troca-se tudo. Mas não está quebrada, mas precisa fazer com que ela não pare no meio da produção. Porque um erro de produção, além de danificar o produto, a matéria-prima extremamente cara, você ainda pode entregar um material, um produto de má qualidade. Então não passa ali na inspeção. Então, de tempo em tempo, precisa colocar à prova o equipamento, precisa ver se está bom. De tempos em tempos, nós fazemos isso com o nosso carro. Não tem que levar o carro para manutenção? Ou você vai usar até moer ferro com ferro? Você tem que levar o carro. De vez em quando, até eu faro o meu carro. De vez em quando eu tenho que subir o carro, ela troca óleo, ver se as borrachas, a suspensão está boa. Tem que fazer isso. A gente coloca a prova, a gente vai fazer essa revisão. Deus faz isso também conosco. Somos filhos de Deus, estamos ali na obra. De tempos em tempos, Deus vai falar assim, será que meu servo está nessa obra de coração? Ou ele já acostumou? Você já conheceu alguém que trabalha no piloto automático? Eu, por exemplo, se eu não tiver nenhuma atividade na igreja, quando eu venho de Lauro de Freitas, quando chego ali no complexo de viadutos do Imbuí, eu tenho que lembrar, eu não vou para a igreja, eu vou para Bonocô, eu vou para qualquer lugar, senão eu faço a volta. Quantas vezes eu parei aqui na frente, desci do carro e disse, não era para vir aqui, mas eu cheguei aqui, não me pergunte como. Eu vim dirigindo no piloto automático. Por quê? Porque o meu trajeto é vir aqui na igreja. Então, quando chega ali perto da IBAN, ali, mais ou menos ali, já no Ferreira Costa, já vou dizendo, não, eu não vou para a igreja, Quantas vezes Gilza falou, por que você está entrando aqui? Sei lá que eu estou entrando aqui. A mão levou, o carro vai sozinho. Eu acho que o dia que eu passar mal, o carro me deixa, que nem cavalo antigamente, né? Os cavalos levavam o cara sozinho. Lembra que antigamente o cara enchia a cara, bêbado no cavalo, o cavalo parava na frente da casa da pessoa. Por quê? Porque nós estamos no piloto automático. Então Deus, de vez em quando, Ele faz isso também com seus filhos e filhas. Está no piloto automático? Está fazendo só porque está fazendo? Acostumou a ir para a igreja? Eu já te falei isso, que tem crente que, quando não vem para a igreja, se sente mal. Quando eu estou doente, quando eu estou de férias, eu tenho dificuldade de ficar em casa. Que eu quero vir para a igreja, eu quero... Piloto automático. Aqui diz, Deus pôs à prova a Abraão. Deus pôs à prova a Abraão. E aqui eu quero trabalhar com a igreja hoje, de maneira bem simples. Eu separei alguns tópicos que eu acho interessantes. Deus provê aquilo que nós não temos. Deus provê aquilo que está nos faltando. Ele prova. E como é que ele vai provar? Nesse caso aqui, ele pediu algo que Abraão amava mais do que ele próprio. O filho da promessa era algo que ele vinha pedindo, inclusive Sara, né, tentou ajudar Deus, e aí teve todo aquele problema com Ismael. Agora, esse menino já está grande. A gente não sabe que idade que Isaac tinha aqui. Não sabe. Provavelmente 12 anos, 13 anos, pode ser até mais, a gente não sabe. Mas olha só o que disse Deus para ele. Chamou ele disse, eis-me aqui. Então Deus disse, tome o seu filho, e aqui ele usa essa expressão, seu único filho. Porque ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um espelhamento do que o próprio Deus fez, o seu único filho, o filho unigênito do Pai. E o texto faz questão de dizer, pegue seu filho, seu único filho. O texto poderia dizer, pegue seu filho. Mas aqui ele faz questão de dizer, seu único filho, Isaac, a quem você ama. A quem você ama mais do que você. Leve para uma região aonde eu vou pedir o seu sacrifício. Você vai ter que sacrificá-lo. E aqui nós vamos ver qual foi a reação de Abraão. E nós vamos tentar comparar com as nossas reações. Se Deus lhe pedir aquilo que você mais ama, aquilo que mais protege, você entrega ao Senhor. Nos dias de hoje você entrega. Abraão não questionou. Abraão disse, mas Senhor, esse filho aqui, tem certeza que é esse? O texto não diz isso. Deus vai, por vez ou outra, provar cada um de nós. E às vezes Ele tira de nós aquilo que mais nós amamos. Cuidado você que ama tanto, quem sabe,
Não estou dizendo em filhos, né? Mas você ama tanto o seu emprego, você ama tanto a sua qualidade de vida, Deus pode prová-lo tirando de você. E às vezes ele mexe inclusive na nossa saúde. E aqui não estamos falando uma questão de justiça ou não. Deus é Deus, Ele pode todas as coisas, não pode, irmãos? De vez em quando Deus mexe na nossa saúde. Para quê? Para ver se você vai entrar em pânico ou você vai recorrer a Ele. Deus às vezes mexe nas suas finanças. Deus mexe. Para quê? Para ver se você vai. Ele pode mexer em qualquer área da sua vida. Inclusive tirando, quem sabe, algumas pessoas que você ama. Pai, mãe, filho, Ele pode fazer isso. Esse é um Deus, irmãos, que tem toda a autonomia. Nós, homens, não podemos dizer, mas por que o Senhor fez isso? É para quê, né? Deus pode todas as coisas. Então ele chega para Abraão e coloca Abraão em a prova. Então a primeira posição de Abraão não questiona. Ele diz sim, Senhor, eis-me aqui. Então Deus, ele vai prover para você. Toda vez que ele vai te provar, ele não vai te provar para te prejudicar. Ele vai te provar para que você seja aprovado. Né? O próprio, lembrando de novo do irmão Lázaro, o cantor, ele dizia que na escola do Senhor é diferente. Ele primeiro aplica a prova, depois pergunta, você aprendeu? Aprendi, pronto, agora você está aprovado. Na escola convencional, nós primeiros estudamos, passamos um semestre todo estudando, para depois a gente fazer a prova. Se não passar, ele tem uma recuperaçãozinha, não é isso? Deus faz diferente, ele primeiro aplica a prova e pergunta se você aprendeu. Então, Deus provou ali Abraão. Mas ele, irmãos, vai provar e vai ver a sua disposição. Por que tem gente reprovada na prova de Deus? Reprovado. Por quê? Porque não tem a disposição, não consegue entender que aquilo é só um momento. E aí ele recorre, se for na parte financeira, a agiota, a empréstimo. Ele vai dar o jeito dele, como Agar deu o jeito. Deus vai prover um jeito. O que ele quer é ver a sua disposição de dizer, como Abraão disse, eis-me aqui. O Senhor está me provando? Eis-me aqui. Qual é a prova? Se o Senhor está me dando essa prova, e aí, né, irmãos, eu acho que a grande questão aqui é saber quando eu estou sendo provado ou quando eu estou sendo tentado. Eu acho que o principal da questão é essa. Se você conseguir identificar o que é tentação e o que é provação, você passa na prova. Quando a gente vai fazer prova na faculdade, na escola, em qualquer lugar que você tem que fazer uma prova escrita, a primeira coisa que você tem que olhar, ver se não tem pegadinha. Tem pegadinha nas provas? Tem. Tem pergunta ali que não faz alternativa A, B, C e D. Tem uma alternativa ali que está correta, o resto é falsa. E tem umas ali que são casca de banana, para você cair mesmo. A resposta é ridiculamente errada. Tem gente que ainda marca ridiculamente errada. Por quê? Porque não conseguiu identificar que aquela questão, aquela resposta é uma resposta completamente errada, ridiculamente errada. Não prestou atenção. Por que não prestou atenção? Primeiro, autoconfiança é um dos motivos. Segundo, nervosismo, apavoramento, desespero. E aí não consegue compreender o enunciado da questão. Eu sei disso porque quando trabalhei como professor por muitos anos, eu tinha que ler a prova para os meus alunos. Às vezes, pessoas de idade, né? A pessoa ali com medo. Então, eu aplicava a prova para a renovação da habilitação para vigilantes. O vigilante tem que fazer uma prova escrita. Passava o dia todo com ele, falando. Quando eu dava 4 horas, eu fazia uma revisão, 5 horas vão aplicar a prova. Só falar a palavra prova, já começava a tremer. A palavra prova. Quando eu entregava os papéis, eu passo primeiro, distribuo para os demais. A pessoa pegava o papel assim já. Derrubava a caneta. Ficava, calma, respira, mas vamos fazer essa prova aqui. Então, nós temos agora 1 hora de prova. Você via a pessoa arrancando o cabelo, tinha gente que fazia concentração, tinha gente que fazia yoga, tinha gente que... Deus me ajude aqui, digo, Deus vai ajudar a lembrar aquilo que você estudou. Deus vai trazer à memória aquilo que você estudou. Tinha um momento que eu tinha que ajudar as pessoas. Meu amigo, eu vi o desespero. De gente quase chorando. Meu amigo, calma. Mas se eu não passar nessa prova, eu não vou conseguir ser reabilitado. A Polícia Federal não vai me autorizar a trabalhar, precisa ter autorização da Polícia Federal. E se ela não me der a renovação, eu estou desempregado.
A empresa está pagando o meu curso. Olha o desespero das pessoas. O vigilante é levado para a escola, a empresa paga a renovação, porque é por lei, mas ele tem que passar. E se ele não passar, sabe o que acontece? Ele tem que pagar a aula, que não teve, e ainda é demitido. Desempregado. Com aquela idade, onde é que vai achar outro emprego? Então a vida dele, o sustento dos seus filhos e esposa, estava dependendo de uma prova. E aí bate o desespero. Aí eu chegava para ele, para pessoas, para as mulheres, para os homens, e dizia, calma, vamos ler aqui, ó. Questão número 1, respira, calma. Eu vou ler e o senhor vai responder. Eu fazia o enunciado. Nessa questão aqui, o senhor acha que é o quê? É A? Aí eu ajudava. Quando eu li, ele dizia, agora eu entendi. Por quê? Porque agora ele conseguiu escutar. Ele teve atenção. Mas se ele dizia, eu não estou entendendo o que está me pedindo aqui. Eu lia e ele entendia. Qual é o segredo? Nervosismo. Desespero. E no desespero nós não recorremos a Deus. O inimigo sopra o nosso ouvido. Então, irmãos, o que nós vamos aprender com isso? Deus nos coloca à prova. E a gente tem que ter a calma e o discernimento para saber quando é tentação e quando é prova. Qual é a diferença? A tentação, ela é justamente para te derrubar. É para te prejudicar. É para o seu mal. Enquanto que a prova é para o seu bem. A prova nada mais é de que comprovar aquilo que você já sabe. A prova é isso. O que é uma prova? É provar. Quando você faz um café, quando você faz lá um pudim, eu amo fazer prova. E vamos provar se está gostoso. Falta colocar mais açúcar, tem que colocar mais sal. Essa semana eu fiz a comida lá no campo missionário, tudo sem sal. Sabe por quê? Porque eu não provei. Fiz arroz sem sal, parecia para doente. Feijão sem sal, fiz tudo sem sal. Por quê? Correndo, com pressa, deu o horário, os meninos com fome, era 1h e o cozinheiro chegou atrasado. E aí faz de qualquer jeito. Aí tá lá, todo mundo completando com sal, porque eu não salguei. Precisa provar. Deus tem que provar se nós estamos, então, firmados ou não. E quando Ele nos prova, nós recorremos a quem? A Deus. Senhor, olha isso aqui, ó. Me ajude. E ele diz, pronto, está firmado, sabe a quem pedir, não está em pânico. Muita gente entra em pânico. Deus então provê, mas Ele quer ver a disposição sua. Olha só, depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e Ele disse a Abraão, eis-me aqui. Quando alguém chega para você pedindo alguma coisa, você fala, pô, de novo, lá vem aquele chato pedindo coisa. Oh, meu Deus. Não atende o telefone, finge que não ouviu. Mas Abraão fez o quê? Eis-me aqui. Estou aqui. Esse eis-me aqui não é só o fato dele dizer, olha, estou ouvindo. É ele dizendo, pronto, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É isso que ele quis dizer. E acrescentou Deus, toma o seu filho, teu único filho, a quem amas, e vá para a terra de Moriá. Você sabe que o Monte Moriá é exatamente Jerusalém. Moriá é a cidade, é um complexo de montanha. Então, quando Davi chega ali, Davi chega no Monte Moriá. O Monte Moriá é uma cadeia de montanha, pequenininha, maior, maior. E lá no alto tinha a maior montanha. Quando Davi então toma a cidade, ele compra a montanha exatamente, quer dizer, supostamente, no mesmo lugar onde Abraão ofereceu seu filho em sacrifício. Nessa pedra. Se você for olhar ou escutar essa história para o lado dos muçulmanos, eles vão dizer que o filho que foi oferecido não foi Isaac, foi Ismael. É a mesma história, só troca o personagem. É muito engraçado isso, né? Eu tenho um filme islâmico, um DVD, né? Hoje a gente não tem nem como assistir mais, mas eu tenho lá na minha casa um filme islâmico que conta a mesma história, só que o filho não é Isaac, é Ismael. Então, um filho para eles, a promessa é Ismael. É a mesma história, mudando o personagem. Então, quando Deus diz, vai para o Monte Moriá, Ele está dizendo, vai para Jerusalém. E da onde que Abraão saiu? Onde é que Abraão estava? Lembra que na história que nós lemos, eles andaram por quantos dias? Olha sua Bíblia aí. Quantos dias eles andaram? Verso 4, olha sua Bíblia aí. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. Sabe de onde ele estava vindo? Se você voltar ao capítulo 21, ele estava na Palestina, terra dos filisteus.
Sabe onde ele estava? Na faixa de Gaza, atualmente faixa de Gaza. E são de a pé, realmente deve dar uns 3 dias. Então, Abraão estava morando na Filistina, terra que nós traduzimos então para Palestinas, e a terra da Palestina é hoje onde é a faixa de Gaza. Ele andou por 3 dias, e no verso 4 ele viu ao longe, no alto, ele não viu em linha reta, ele viu lá no alto a cadeia de montanhas chamada Moriá. Então a primeira atitude de Abraão foi mostrar que estava disponível. Eis-me aqui. É bem verdade que ele não sabia o que Deus ia pedir. Mas nós, irmãos, precisamos estar disposto e disponível para aquilo que Deus vai nos chamar. Tem gente que diz, pastor, o senhor quer o que eu faça? Olha, eu estou precisando que você faça tem uma missão para você. Ah, depende, né, pastor? Qual é a missão? Tem gente que diz, depende, qual é o dia? Não, tem gente, não posso. Tem gente que faz assim. Nós somos assim. Qual é a missão? A depender eu posso, a depender... Não, para descarregar um caminhão de cimento. Ah, pastor. Tudo bem, a gente tem limitação física, estou aqui exagerando, né? Mas no caso de Abraão, antes fosse um caminhão de cimento, né? Ele ia ter que matar o seu filho. Não é dar seu filho para alguém matar, não. Ele... Você já imaginou, irmãos? Eu não consigo imaginar isso, não. Não me passa na minha cabeça, eu levanto. Nunca, jamais eu faria isso. Mas Abraão disse, eis-me aqui. Então há quem defenda de não, Abraão disse, eis-me aqui, porque ele não sabia o que é que Deus ia pedir. Então vamos seguir um pouquinho mais. Eis-me aqui, ele estava se dispondo para agir com Deus ali, ele estava pronto ali. Então, para que a gente possa fazer a missão de Deus e para que a gente possa ser aprovado, irmão, nós precisamos estar dispostos a fazer e disponíveis para fazer. Se a Bíblia diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, então, se nós formos seguir, irmão, a Bíblia, se você quer seguir a Bíblia, primeiro tem que ser Deus. Ah, pastor, mas nos dias de hoje não é assim, não. E meu trabalho? E minha esposa? E meus filhos? Quando vieram buscar Jesus, a mãe de Jesus e seus irmãos vieram buscar Jesus numa casa onde ele estava pregando, e ele estava falando coisas, as pessoas estavam ficando revoltosas, a ponto de, quem sabe, até agredir Jesus, vieram chamar a mãe dele. Maria, olha lá, Jesus está pregando numa casa, o negócio está ficando feio. E o lugar estava tão cheio que Maria e seus irmãos não puderam entrar. E alguém disse, Jesus, lá fora, sua mãe, seus irmãos, sua família veio buscar você, tirar você daqui. Sabe o que Jesus disse? Quem é minha mãe? Quem são meus parentes? Quem é a minha família? Aqueles que fazem a minha vontade. Claro que o pastor aqui, Marcos, está, quem sabe, elevando e exagerando, mas é para que você comece a pensar. A prioridade da sua vida é o quê? Irmãos, isso é uma coisa muito clara. A prioridade da sua vida é o quê? O dia que você conseguir ter a noção de que vir para a igreja é o dia que você estiver disposto, não tiver nada que fazer, então não é prioridade vir servir a casa do Pai. O dia que você falar, eu só vou na igreja porque você não tiver o que fazer, eu quero dizer aos irmãos, nem venha, porque você não vai vir adorar o Senhor. Você está dando só o que sobrou para o Senhor. Aliás, os dízimos não são assim, a gente não dá as nossas primícias, as primeiras coisas a Deus. Nós deveríamos ser assim em tudo, irmãos. Mas nós somos seletivos. Se você parar para pensar, nós não temos essa atitude disposta ao reino de Deus. Os discípulos estavam dispostos a entregar suas vidas, como de fato entregaram. Nós não estamos dispostos. O que nós queremos, irmãos, é colocar a igreja, Deus, a nossa denominação, num lugarzinho na nossa agenda. Se tiver tempo, eu vou pregar. Se tiver tempo, eu vou servir. Se tiver tempo, eu vou. Se tiver. Qual é a prioridade da sua vida? Já parou para pensar nisso? Você tem priorizado? Você tem dito, eis-me aqui, quando o Senhor te chama? Imaginou se Abraão disse assim, deixa eu dar uma olhadinha na minha agenda, que essa semana está meio apertado. Só quer o quê? É para onde? Moriá? Oh, meu Deus, é 4 dias de caminhada lá no alto da montanha. Você imaginou se ele fala isso? Eis-me aqui. E quando Deus revela a sua intenção, ele disse, vou.
Vou. Ele aceita, ele aceitou a vontade de Deus, ele entregou Isaac, que era então a sua maior alegria. Tem gente que não quer entrar, oh meu Deus, não quer entregar uma tarde, não quer entregar um dia. Tem gente que não quer entregar nem nada. Imaginou a alegria? Se você quer receber a provisão de Deus, primeiro você tem que colocar-se à disposição do Senhor. O texto diz, lá no verso 2, ouvindo a sua voz, ele aceitou a vontade de Deus, ele ouviu. Então, se você estiver disposto, você vai ouvir. Mas tem gente que está tão ocupada com a sua própria vida, cuidando do seu próprio umbigo, que não ouve Deus. Quando é que ele vai ouvir Deus? Quando ele primeiro está em desespero, ou a coisa deu errada, aí ele diz assim, oh, me ajude, Senhor. Eu estou dizendo o tempo todo. Eu estou te avisando o tempo todo. Sabe, irmãos, a minha rotina, né? Agora, nessas últimas semanas, Abraão e Marcos estão pernoitando lá no campo missionário, e lá o sinal é ruim. Então, quando eu chego em casa, tomo meu banho, o Gil está preparando alguma coisa para mim comer, eu saio do chuveiro, me arrumo, deito um pouco naquela cama, porque é só a viagem, só o trajeto já cansa. Aí é que eu vou pegar meu telefone celular, é aí é que eu vou saber das notícias. Tem muita gente que faz assim com Deus. Depois que completa a missão toda do dia, aí é que ele vai lembrar de Deus. Quando, na verdade, o nosso culto deveria ser o tempo todo. O tempo todo. Mais uma vez, Lázaro, o cantor, tem uma música que diz, pense no Senhor, Jesus o tempo todo, e você vai vencer. Não tem uma música assim? Pense no Senhor. Quando você vai para a escola, pense no Senhor. Quando você vai para o trabalho, pense no Senhor. Medite, é o que o Salmo 1 diz. Bem-aventurado é um homem que medita na palavra do Senhor só à noite. Só quando tem tempo. Bendito é o homem que medita na palavra do Senhor no domingo, no culto da Nibes, só de manhã. De tarde não vem. O domingo é do Senhor, mas ele só vem de manhã. Mas o domingo é do Senhor. E quer ser abençoado. Senhor! Ainda bem que Deus não sou eu, né? Para pensar como é que nós somos, irmãos. Você está disponível, você está disposto. Você se deixa gastar pela obra do Senhor. Você se deixa, ou você, quando dá, quando sobra. Ele ouviu a voz do Senhor e aceitou. Ouviu? Eis-me aqui. Ele ouviu. A vontade de Deus, irmãos, para nós sempre é a melhor vontade. Como diz Romanos, no capítulo 12, verso 2, a vontade de Deus ela é perfeita. A vontade de Deus para mim ela é perfeita, ela é agradável. Por que eu vou então selecionar? Isso eu faço, isso eu não faço para o Senhor. Quem é você para escolher o que vai fazer, o que não vai fazer? Se coloca à disposição do Deus provedor. Deus provê quando há trabalho. Então você tem que estar disposto a ouvi-lo e obedecê-lo. Deus provê quando você faz o trabalho. Olha o verso 3 na sua Bíblia. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada. De madrugada não, pastor. Vai ter, hoje, tem que sair daqui 7 horas. 7 horas, pastor? Não era 10h30? Eu agradeço aos irmãos aqui. Hoje não teve EBD, mas teve gente que chegou no horário. Cadê o irmão? Aqui, o meu irmão. Foi você que abriu a igreja, irmão? Foi o senhor que abriu, não? Foi. Tem gente que se coloca à disposição mesmo. Levantou-se Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e rachou a lenha. Ele não mandou os funcionários rachar a lenha. Abraão tinha 100 anos aqui. Eu com 50 já estou oi. Abraão com 100 anos. 100 anos! Ele levantou de madrugada. Talvez se diga, levantar de madrugada é fácil, porque os idosos normalmente levantam de madrugada. Você sabe por que o idoso levanta de madrugada, irmão? Você sabe, João? Por que os idosos... Por que dormem 7 horas? Tá vendo aí? Marcão e Abraão sabem disso. Eles vão dormir 7 horas no campo missionário. Quando dá 4 da manhã, acordam reclamando. Rapaz, não sei por que perdi o sono. Dormiu às 7. Claro que perdeu o sono. Abraão acordou de madrugada, preparou seu jumento, rachou a lenha
E foi para o lugar aonde Deus... Disposição. Estou aqui, Senhor. É para fazer o quê? Mate seu filho. Tá bom, Senhor. Eu só estou mandando, não está mandando. Nós questionamos. Nós questionamos. Lembrar de novo quando eu era militar. Ai, como era bom e como era ruim, né? Era bom quando eu podia mandar, mas era ruim quando eu tinha que obedecer. O sargento chegava para mim e dizia, ó, Marcos, vai fazer tal coisa. Sim, senhor. Sim, senhor. Não tem, não vou. Daqui a pouquinho, pega aquela enxada lá, derruba aquele... Sim, senhor. E dando pressa. Tá de moleza, soldado? Não terminou ainda? Aí quando eu me graduei, aí eu estava na posição melhor, aí eu que mandava. E aí, quando eu mandava, eu também queria ouvir o sim, senhor. Porque se eu obedeci, eu agora posso mandar. No exército é assim. É sim, senhor, não, senhor, e quero preso. Eu ainda quero ir preso. Você sabe que soldado no exército só tem 3 direitos, né? Soldado tem direito. O primeiro direito é não ter direito nenhum. Esse é o primeiro direito dele, não ter direito nenhum. O segundo direito é não reclamar do direito que já tem. E o terceiro direito é ser preso. Dá para prender soldado é fácil. Soldado passa a semana toda ali sem ver mamãe, sem ver a namorada. E aí, na sexta-feira, ele se dá uma ordem para ele e ele não diz sim, senhor. Ele até faz, mas não diz sim, senhor. Soldado, você não disse sim, senhor. É o quê? O quê? Nome e número. Anota ele. Final de semana tá preso. Vai ficar no quartel, fazendo faxina. Meu irmão, na outra semana, ele disse sim, senhor até pro vento. Por quê? O medo de preso. É o quê? Não, é para agora. Sim, senhor, é agora. Viu como que é fácil aprender? É só pesar a mão. Você acha que Deus não faz isso com a gente, irmãos? Eis-me aqui, Senhor. É para quê? Vou. É para andar 3 dias? Vou. É para carregar... Vou. Tô pronto. Com 100 anos, Deus provê quando você tem disposição. Deus provê quando você trabalha. Quando você quer coisa. Mas o que nós, seres humanos, fazemos hoje, nos dias de hoje? A gente quer mais é Bolsa Família, a gente quer mais ficar em casa. Eu ouvi uma piada, eu sei que é piada, em que a cena aparecia assim, a dona de uma loja disse, seu fulano, o senhor está trabalhando com nós uma diária aí, já viu que o senhor trabalha bem, nós vamos registrar a sua carteira. Aí ele disse, não, registrar minha carteira não. O senhor não fez o teste hoje? O senhor passou no teste, nós vamos registrar o senhor. Aqui só trabalha com carteira registrada. Ele disse, não, porque a minha mulher recebe Bolsa Família. Se o senhor me registra, corta a Bolsa Família. E aí a mulher disse, mas isso não é bom? Não, porque eu vou ganhar 1.400 de carteira registrada. Vou ter que trabalhar 30 dias. Eu recebo os 1.400 em casa, eu e ela em casa parados. Não quero carteira registrada, não. Esse é o povo brasileiro. Claro, não estou generalizando, né? Você que está na internet aí, pelo amor, é uma piada, né? Mas é uma piada verdadeira. É uma piada, né? É uma piada. O que nós queremos é sombra e água fresca. O que nós queremos é que Deus nos abençoe. Senhor, abençoe. Mas você está ouvindo? Você está obedecendo? Você está disposto a trabalhar? Não. Mas quer a bênção? Abraão, com 100 anos, deu um show em nós. Levantou-se, pois, Abraão, e começou uma longa caminhada em busca do lugar. Deus nos disse, ali ele nem conhecia, ele saiu da Palestina, subindo da Palestina, irmãos, você sabe que está na beira do mar Mediterrâneo. A faixa de Gaza é uma faixa, né? Um território pequeno, mar Mediterrâneo. Ele tem que, para subir para Jerusalém, é subir. O caminho é subida, 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 subida. 3 dias subindo. Não tinha estrada, irmãos. Era pedra, espinhos, sem água. O jumento ali, os funcionários ali, ele e o filho ali. Eles não andaram 3 dias direto, tiveram que dormir. 3 paradas para dormir. Tinha banheiro? Não. Tinha água disponível? Só que eles levaram. Dormiram aonde? No chão. Olha a dificuldade. 3 dias de caminhada. E eles foram para lá. Abraão, com 100 anos, achou a lenha, andou esse tempo todo. Ele não quis que seus funcionários subissem. Ele disse para eles, fiquem aqui. Verso 4.
Aliás, verso 5. Disse aos seus servos: fiquem aqui com os jumentos, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Nós vamos adorar o Senhor. E depois nós voltaremos. Olha a fé de Abraão. Ele não disse, eu vou voltar. Fiquem aqui, eu vou subir, depois eu volto. Ele disse, nós voltaremos. Como? Eu não sei. Ele sabia, ele foi o tempo todo, irmãos. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho comigo. Não apenas difícil para um homem de 100 anos. A gente não consegue nem se mover com 100 anos. Esse homem com 100 anos rachou a própria lenha, andou por esses 3 dias, dormindo no chão, e o tempo todo na cabeça dele martelava, eu vou ter que matar meu filho. Sabe o que é isso, irmão? Levando a faca e o fogo. Você já percebeu como diz ele levando a brasa? Porque ele fazia a brasa e tinha que conservar o fogo. Não tinha isqueiro como não é a gente hoje, não. Então o fogo, ele saiu da casa dele com fogo já. Ó, uma brasinha. Ó. Teve que manter a brasa acesa. A faca afiada. A faca na mão dele e ele carregando fogo e olhando para o filho. E o filho do lado dele. Ó, meu pai, olha. Todo alegre e contente. E ele olhando para o filho sabendo, eu vou ter que te matar. Já parou para pensar o que é um pai fazer isso? E ele foi. Qualquer um de nós. No primeiro quilômetro, não, chega, isso é uma loucura. Não, que nada, não vou não. Por 3 dias, ele foi, subiu, ele preparou um altar, ele adorou o Senhor, ele colocou a lenha, amarrou seu filho, e o filho disse, meu pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, a faca está bem afiada na sua mão. E cadê o cordeiro? Deus proverá, meu filho. Levanta o cutelo. Quando vai cravar, a voz do anjo diz, Abraão, Abraão, não faça isso. Ele ia fazer. Então, no Monte Moriá, aonde Abraão sacrificou Isaque. Está certa essa frase, irmãos? No Monte Moriá, onde Abraão sacrificou seu filho. Está certa essa frase? Está certa. Ele matou seu filho. No seu coração, ele executou. Deus é que não permitiu. Ele de fato ia fazer isso. Se Deus não diga, pare, e precisou falar 2 vezes. Abraão, Abraão. Significa que a faca estava muito perto. Efetivamente ele fez isso. No seu coração ele cumpriu. Deus é que não permitiu. Se Deus não falasse nada, você acha que ele não ia fazer? Ia. É claro que ia. Então ele matou seu filho. Ele obedeceu o Senhor. E a gente consegue obedecer o Senhor? Isso aqui é o extremo do extremo do extremo, irmãos. Tanto é que Deus disse, não faça nada. Agora eu sei que você teme o Senhor, porque você não me negou, e aí repete, o seu único filho. E nós temos negado o quê? O que nós temos negado ao Senhor? É claro que Deus não vai fazer esse pedido, esse teste com você. Eu já digo logo, nem faça que eu já reprovo só de pensar. Mas Deus nos faz provas pequenas. Pequenas provas. E a gente reprova. É por isso, irmãos, que às vezes a gente não alcança a coisa maior. É por isso que nós não conseguimos andar para frente. Por quê? Porque você está reprovando. Um menino que não consegue passar na prova, ele não vai passar de ano. Se bem que na Bahia, aliás no Brasil tem isso, né? Até determinada série passa de qualquer jeito. E aí vai ser aqueles analfabetos que não sabem fazer um O com um copo. Lamentável. No meu tempo, eu reprovei a 3ª série. Oh, meu Deus, que trauma. Brincava, não aprendia, reprovei, fiz 2 vezes. Na minha foto de 3º ano, sabe aquela foto que você tira a foto? Eu tenho 2. Eu tenho 2. Tem gente que nunca reprovou, né? Mas eu reprovei. Por quê? E no outro ano eu era o melhor aluno. Passei em primeiro lugar, claro, né? Fiz 2 vezes. Então, se você não se concentrar, você vai reprovar. Aqui, na prova de Deus, ela não é como o ensino no Brasil, não. Aqui reprova mesmo. E você não consegue a bênção. E você vê gente mais nova na fé que você. Chegou ontem na fé. Entregou sua vida para Jesus ontem. Você orou e você ensinou ela e ela decola na fé. Daqui a pouco ocupa funções, está ensinando, está pregando. E você diz, pastor, mas
Pô, eu tenho tanto tempo de igreja, pastor. Por que será que fulano consegue? Por que será que fulano consegue, quem sabe, juntar seus bens patrimoniais e ganha um salário mínimo e consegue fazer, tem muito, você ganhando até bem. É naquela, não vai, um passo para frente, dois para trás, o negócio não rende, brigando com o marido, com os filhos aprontando, e uma luta, você não entendeu nada, não é? Talvez você está sendo reprovado. Você tem se colocado à disposição da obra do Senhor, você tem dito, Senhor, eis-me aqui, não importa para quê, aonde, o quê, que hora. Vocês viram, eu peguei aqui, Fábio, e fomos levar aquela grade, talvez essa semana vai ser colocado, de noite, um caminhão, terminou o expediente dele, vamos pegar o caminhão e vamos carregar. Foi Marcos, né? Foi Marcos, foi comigo? Não, foi só eu e você, né? Vocês já estavam lá, verdade. E aí, estamos de noite, vamos lá na loja, fomos na outra loja, carregamos. Quando a gente terminou de carregar, vamos embora? Vamos. Chuva. Tem que lonar o caminhão. Vamos para onde? Voltamos para outra loja e lonamos. Em resumo, nós saímos daqui, eram umas 9 horas, 10 horas da noite. Chegamos lá, 11 da noite no caminhão missionário. Descarregamos e voltamos de madrugada. Cheguei em casa 2 da manhã. Reclamou? Não. Eis-me aqui. É para ir? Vamos. Não perguntou que hora, não disse que no outro dia tinha que trabalhar. Deus está chamando gente assim, ó. Gente que diz, eis-me aqui, ó. Eis-me aqui. Aonde é? Não interessa. Que hora vai acabar? Não interessa. Quanto é para tirar do bolso? Não interessa. Deus está me mandando, eu vou fazer. E é isso, irmãos. Quem me conhece, quem anda comigo, sabe que eu tenho procurado fazer assim com Deus. Comigo não tem hora, não tem nada. Às vezes Abraão e Marcos ficam tentando me poupar, eu vou levantar um peso, eles não levante não, pastor. Mas para Deus eu faço. Irmãos, nós estamos aqui quase 30 dias nessa obra, não tive uma dor nas costas. Nada, trabalhando, dirigindo, tô aqui com espinho no dedo, não consigo tirar, tô nem aí, eu tô alegre e contente. Assim que terminar essa obra, provavelmente as dores vão vir tudo, né? Mas agora eu estou me sentindo como se fosse um garoto. Eu faço qualquer coisa. Por que eu faço isso? Primeiro, para agradar meu Deus. Segundo, para dar o exemplo para a igreja. O pastor trabalha. O pastor coloca a mão na massa. Eu subo andando, eu faço qualquer negócio para agradar o meu Deus. Eu faço qualquer negócio. Vocês têm que ter essa visão. Deus provê quando há trabalho. Trabalhe e Deus vai prover. Quando você se coloca à disposição de Deus, Deus vai prover. Quem sabe a sua doença, quem sabe os seus problemas em casa, Deus vai prover. Deus provê, irmãos, quando há dependência. Deus provê quando há disposição. Deus provê quando você trabalha. E agora o terceiro ponto é quando Deus provê quando você tem dependência dele. No terceiro dia, erguendo então Abraão os olhos, viu um lugar de longe. Abraão se colocou, irmãos, na total dependência de Deus. Ele não sabia onde ele ia. Ele saiu andando. Aliás, Abraão é muito conhecido por isso, né? Quando Deus chama Abraão, Abraão sai da sua casa, no meio da sua parentela, e vai para um lugar aonde eu vou te mandar. Aqui aconteceu a mesma coisa. Abraão sai andando nessa direção. E de longe ele foi. Ele estava confiante que ele ia achar o endereço. Ele não tinha GPS, não tinha Google Maps. E ele vai, dependência, aonde? Vamos andando, é aqui. É aqui, ó. 3 dias de caminhando. Ele olha para o alto em busca de um visual e Deus diz, é lá. Ó. A gente vai dizer, poxa, você não tinha um lugar mais alto, não? Se é eu, digo logo, senhor, não tá bom aqui, não. Eu andei 3 dias, só quer que eu suba lá naquele penhasco. É lá que tem que subir. A caminhada, então, foi longa e Deus, então, precisou levar ele até lá. Ele não reclamou no caminho, o texto não diz isso. E ele foi. Dependência, ele não sabia o endereço. Às vezes, irmãos, a nossa autossuficiência, muitas vezes nos faz pensar que nós não precisamos de nada e nem de ninguém. Mas nós precisamos, acima de tudo, de Deus. De Deus. Nós precisamos, dependa em tudo de Deus.
Nunca diga assim, eu não dependo de ninguém. Não, eu não quero. Você depende. Eu dependo das pessoas. Eu dependo dos irmãos. Eu dependo da oração dos irmãos. Os irmãos dependem do que eu falo. Eu dependo. É uma interdependência. Igreja é uma interdependência. Dependa de Deus em tudo. Terceiro, olha, os 4 pontos que eu quero destacar. Deus provê quando você tem intimidade com Ele. Já pensou? Às vezes na multidão você não ouve Deus. Por isso, irmãos, que aqui é um culto coletivo. Mas o culto não pode acabar aqui quando eu disser amém aqui. O culto tem que continuar. E é na intimidade, quando você ora, no separado, no secreto, é que Deus vai ali. Porque ali é você e Deus. É nessa intimidade, irmãos, que nós devemos nos derramar. Eu sempre tenho dito isso. Que o lugar que eu mais oro é dentro do carro. Enquanto eu estou dirigindo. Às vezes eu tenho que... É só essa semana eu fui 4 vezes por causa do missionário. 4 vezes. E vou sozinho e volto sozinho. Aliás, com Deus, né? Eu só falta colocar a fivela para Deus do meu lado ali. Porque para mim ele está do meu lado ali falando. E eu fico conversando com ele. Senhor, o senhor está vendo isso aqui? Senhor, o senhor está vendo? Nós tivemos um problema com a água essa semana que passou. E Deus teve que segurar, né? O velho homem no nosso coração. E eu dizendo, Senhor, o senhor está vendo aí, Senhor? Dependendo dele, orando com ele, e a coisa se resolveu da melhor maneira possível. Por quê? Porque a gente tem intimidade, a gente confia, a gente depende dele. Deus sempre vai te dar uma provisão. Deus não te deixa na mão, irmãos. Isso que eu quero dizer para vocês. Olha que coisa boa. Deus nunca vai deixar você na mão. Quando você depende dele, quando você confia nele, os homens deixam você na mão. Quando você mais precisa... E aí você não pode dizer nada, irmão, eu estava doente, eu não pude, estou sem dinheiro, eu viajei. E aí você não pode nem culpar outra pessoa, né? Porque afinal de contas, Deus não tem isso não. Deus está o tempo todo, 24 horas por dia. Ele conhece seu pensamento antes de você pensar, ele está ali disposto. Sempre para te dar o melhor. Nunca, nunca vai te deixar na mão. Dependa desse Deus, mas você tem que ter intimidade. Olha o verso 5 e 6. Então disse aos seus servos, esperem aqui com os jumentos. Eu e o rapaz vamos até lá. Fiquem aqui. Às vezes você precisa dizer para as pessoas que estão andando, fica um pouquinho aqui. Eu vou orar hoje. Qual foi a última vez que você se trancou no seu quarto? Não diga para mim, pense com você. Qual foi a última vez que você, passando uma necessidade, disse, esposa, não me incomode não, se alguém... Desliga o teu telefone celular, desligue, não é colocar no silencioso não, então deixa em outro lugar. Entra no seu quarto, no seu secreto, e você vai passar ali meia hora. Qual foi a última vez que você passou meia hora, 30 minutos, chorando? Qual foi a última vez? Você lembra? Tem que ter intimidade. Sua oração tem sido muito rápido. Senhor, me ajuda aqui, Senhor. E é uma correria. A tua vida é uma correria. Você não tem tempo para nada. Tudo correndo, tudo às pressas, tudo a toca de caixa. Correndo atrás do relógio. Agenda atrasada. Eu quero dar uma triste notícia para você. Você vai continuar cada vez mais atrasado. Se não tiver um tempo de intimidade com Deus. Você tem que ter intimidade com Deus. Quem sabe você pegue sua esposa para orar junto. Ore ali, chore ali, confesse ali. E que o Senhor, enquanto você ora, Satanás não pode nada com você. Vocês sabiam disso, irmãos? Enquanto você está orando com Deus, Satanás não pode fazer nada. Primeiro porque você mesmo está se auto-entregando. Senhor, eu fiz isso. Que se você não contar para Deus, o inimigo vai te forçar. Você está fazendo coisa errada e está pedindo bênção para Deus. Você não fez isso, não fez aquilo e está pedindo bênção para Deus. Ele mesmo vai lhe acusar. A melhor coisa que você tem que fazer é contar para seu pai. Olha, é um alívio. Você chora ali, pede perdão, realmente arrependido, e o Senhor te perdoa e você levanta ali pisando macio, com a cabeça levantada. Ninguém vai lhe acusar de nada. Primeiro, você confessou, você prometeu que não vai fazer mais, Deus lhe perdoou e você teve então a vitória. É um Deus que vai te dar a vitória, é o Deus que você confessa. A pior coisa que pode acontecer, irmãos, é alguém que não confessa. É alguém que tem algo para dizer. Você sabe que a pessoa está escondendo uma coisa e a pessoa olha para sua cara com a maior cara de pau e diz, está tudo bem. E está tudo bem.
Então eu, pastor, quando eu olho uma ovelha que eu sei que está em dificuldade, e eu pergunto, minha irmã, meu irmão, e aí, tudo bem? Tudo bem, pastor. Vai continuar passando por dificuldade. Às vezes, irmãos, o que mais nós precisamos é depender de Deus. Senhor, tá aqui, ó. Tá aqui o meu pecado. Eu não consigo nem mesmo repetir, mas eu tenho que contar para o Senhor. Em tudo. Isso acontece com as pessoas e principalmente com o nosso pai. Vai esconder o que de Deus, irmãos? Como é que nós escondemos uma coisa de Deus? Não é melhor falar? Não é melhor pedir perdão? Não é melhor se consertar? Aqui, Abraão teve intimidade com Deus. Fiquem aqui, eu vou com meu filho para lá. E quando ele chega lá em cima, qual foi a primeira coisa que ele fez? Olha o seu texto aí. Qual foi a primeira coisa que ele fez quando ele subiu? Verso 6, e Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros do seu filho Isaque, que ele mesmo levou as brasas e o fogo e a faca. Caminhando 2 dias juntos, Isaque disse ao seu pai, meu pai, aonde está o cordeiro para o holocausto? Ele diz, Deus vai prover. Mas não foi aqui que eu quero falar, não. Eu quero falar que ele prepara aqui, no verso 3. De manhã seguinte, Abraão levantou-se cedo. Não, no 3º dia levantou. Cadê onde que ele fez o altar aqui? Me ajude a achar aqui, irmãos. Cadê? Estava aqui nesse instante. Aqui. Verso 9. É 9? Quando chegaram a um lugar em que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar ali para ele. Abraão constrói um altar e ali o costume era dedicar aquele lugar a Deus. Ali Abraão orou, construiu um altar e para o Senhor, é aqui meu lugar de adoração. É aqui. Construa um altar. Domingo passado eu falei sobre aquele filme Quarto de Guerra, onde no filme a atriz principal ela reserva então um espaço da casa e ali ela vai orar e ali ela vai batalhar as suas dificuldades. Tem então esse momento de intimidade com Deus, é uma oportunidade de estar com o Senhor pessoalmente, irmãos. Quando você se ajoelha, quando você vai para um lugar e aí começa a orar, Senhor, só está eu e o Senhor aqui. Acredite, irmãos, literalmente o Senhor está do seu lado. E ali você vai ter contato direto, irmãos. Você não precisa do pastor, você não precisa do padre. O véu foi rasgado, irmãos. Essa intimidade que nós temos com Deus, ela é tão valiosa, tão importante, mas nossos olhos não permitem. O Senhor está presencialmente com você. Você está no Santo dos Santos. Você está ali na presença dEle, Criador dos céus e a terra. E ali você pode falar com toda a intimidade com Deus. E você vai começar a sua oração dizendo o quê? Pai, é em nome de Jesus que eu estou aqui. Aí Deus vai dizer, muito bem, meu filho. Diga, conte, se derrame. Fale aquilo que eu já sei. É isso que Deus vai dizer. Fale aquilo que eu já sei. E ali você vai ser honesto com Ele. Ali você vai dizer que você é fraca. Senhor, eu não consigo fazer isso. Ele vai te dar força. Ele vai te dar estratégia. Quantas vezes nós fizemos isso? E o Senhor, sempre que você se derrama na presença do Senhor, Ele vai te dar um jeito, Ele vai te prover, alguém vai te ajudar. Nós precisamos, irmãos, ter esse relacionamento com o Senhor. Mateus 6,6, Jesus disse, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, ore ao seu Pai que está no secreto, e então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Quem disse isso? Jesus, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, verso 6. Deus precisa que você tenha fé naquilo que você está falando e fé naquilo que Ele vai fazer. Versos 7 e 8, quando Isaque disse a Abraão, meu pai, cadê? Aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está, aonde que está? Deus proverá. Irmãos, nós estamos fazendo esse campo missionário e nós chegamos num impasse. Nós só temos recurso para essa semana que vai entrar agora. Se a gente não tiver recurso, na outra semana vamos ter que encerrar o trabalho.
Eu gravei um vídeo, vou pedir que os irmãos, os membros aqui, coloque nas suas redes pessoais, nos ajude. Então, o que eu estou dizendo aqui em público, de púlpito para você que está em casa? Nossos recursos só dá para uma semana. Eu não tenho recurso para outra semana. Se nós não entrar recurso, nós vamos trazer a equipe de volta. Não podemos avançar. Agora eu pergunto, a obra do Senhor pode parar? Foi Deus que nos deu aquele campo? As pessoas lá vão ficar sem culto? Não. Deus vai prover. Eu vou dizer para Deus, e estou dizendo para Deus, está aqui os trabalhadores, está aqui o meu Abraão. No texto, está aqui o meu Abraão, está aqui Marcão. Os trabalhadores da obra. Está aqui o seu servo. A gente não tem. Como o filho dele disse. Eu tenho aqui a lenha, eu estou vendo aqui a lenha, o altar, a faca, o fogo, mas está faltando o cordeiro. Eu vou dizer para Deus, Senhor, eu tenho ali ainda areia, eu tenho pedra, eu tenho alguns cimentos, eu tenho os trabalhadores, mas falta ainda dinheiro para colocar a tela, para fazer o contrapeso, fazer a pintura, para colocar a grada na frente. Falta esse material, Senhor. Sabe o que o Senhor vai dizer? Servo bom, eu vou dar um jeito, eu vou prover. Deus vai levantar provisão. Deus vai levantar provisão. Por quê? Porque nós estamos aqui ouvindo a voz do Senhor. Nós temos disposição para o trabalho. Nós não estamos questionando, não. Estamos indo. E Deus vai levantar recurso. Eu quero fazer dessa obra missionária, desse texto e dessa dificuldade uma prova com Deus. E vocês são todas nossas testemunhas. Quando nós vencemos, vamos vencer. A semana que vem vai vir recurso. Não sei de onde. Não sei nem de que estado vai vir. Quando vir, eu vou lembrar os irmãos domingo que vem, eu vou lembrar. Lembra que eu disse domingo passado que nós não tínhamos? Está aqui a provisão. Porque Deus é bom. Deus é bom. É assim que nós vamos avançando com fé. Eu preciso ter fé. O texto diz que Deus ouve com fé. Abraão disse, Deus proverá. E na hora H, no momento mais difícil, Deus disse, não faça isso. Estava ali, amarrado, preso pelo chifre. Abraão trouxe aquele cordeiro. Deve ter dito, no texto não diz, mas ele deve ter dito para o seu filho, eu não falei que Deus ia prover, mas eu vou dizer a essa igreja, domingo que vem, está aqui a provisão. Nós vamos continuar a obra. Amém, irmãos? Deus vai tocar corações, Deus vai mobilizar, nós teremos recursos para continuar aquela obra, em nome de Jesus. É nos momentos difíceis é que nós temos que recorrer ao Senhor. Aquilo que Deus nos dá na nossa mão, aquilo que é nosso, nós vamos fazer. Só que chega um momento que não depende mais da gente. Então nós precisamos o quê? Da intimidade, da disposição, da fé, da intimidade do Senhor. Está aqui, o problema está aqui, Senhor. Como é que eu resolvo? É para o Senhor e Ele vai prover todas as coisas. Para a gente finalizar, precisa também de um momento de consagração, de um momento de obediência à sua palavra. Não dá, irmãos, para fazer de qualquer jeito. Não dá para você que não está consagrado fazer a obra do Senhor. Você lembra que quando Davi quis retirar a arca e ele contratou gente, comprou carroça nova, boi novo e fez maior festa. Você lembra que no deslocamento essa carroça pendeu, a arca foi cair e um dos servos foram tocar na arca para não deixar cair e ele morreu? Você lembra dessa passagem? Depois, Davi, depois que ele ficou triste, ele entendeu, olha, eu fiz errado, precisa consagrar. Não é de qualquer jeito que eu vou fazer a obra do Senhor. Nós também precisamos consagrar. Depois Davi chamou então os sacerdotes do jeito certo, e a arca foi de volta de Siló até Jerusalém com total segurança. Abraão se consagrou para isso. Abraão obedeceu. Estendendo a mão, tomou o cutelo para matar o seu filho e do céu bradou um anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Respondeu ele de novo, eis-me aqui. Não faça isso. Mas ele obedeceu.
Então nós vamos pegar esses pontos hoje, irmãos. Precisa ouvir, precisa ter disposição, precisa estar pronto para trabalhar, precisa ter um momento de intimidade, precisa ter fé, precisa estar consagrado. Não dá para fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, no oba-oba. Não dá para fazer de qualquer jeito. Precisa obedecer ao Senhor. Então eu quero finalizar isso dizendo para os irmãos que nós, nos momentos de dificuldades, nós temos que recorrer, ter dependência de Deus. Senhor, me ajude, eu não sei fazer, eu não consigo, ou eu já tentei de todas as formas. Entregue ao Senhor, peça ajuda ao Senhor. Seja obediente, tenha fé, porque o Senhor vai levantar ou recurso, ou curar, ou salvar, ou resgatar. Deus vai entrar com providência. Agora, uma coisa que os irmãos precisam saber: Deus vai fazer isso no tempo dele. Quanto tempo Abraão pediu aquele filho? Quanto tempo? E veio no tempo de Deus. Confie. Está demorando? Eu quero para hoje. Não, você não estabelece prazo, não. Então, Deus vai levantar recurso, Deus vai prover no tempo dele. No tempo dele. Eu quero então que você baixe sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Eu não sei o que você está passando, mas você precisa de provisão da parte do céu. Para isso você precisa ter dependência, intimidade, obediência, disposição, fé. Se você tiver esses ingredientes, sua vida vai para frente. Deus prova os seus filhos e filhas. Você tem que estar atento. Você está passando na prova? Você está entendendo que isso é só um período? Mesmo que esteja pesado, você entende que isso é uma prova? Ou você vai entrar em pânico? Ou você vai começar a fazer com as suas próprias forças? Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua igreja, Deus. Esse texto, como eu disse, eu preguei para mim mesmo. O Senhor falou comigo a respeito desse texto. Quando eu estava procurando o tema, o texto, e coloquei os olhos nesse... O Senhor falou comigo, você precisa ter isso. Senhor, aqui na sua presença, eu estou colocando, Senhor, as nossas dificuldades. Ó Deus, não é fácil fazer, Senhor, a obra do Senhor. A gente sofre, ó Deus, dificuldades. Nós sofremos, ó Deus, perseguições, pessoas tentando impedir o trabalho, dificuldades, Senhor, tantas, mas nós também observamos a sua mão atentamente nas pequenas coisas, ó Deus, e nas grandes coisas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo seu livramento, Senhor. Seu livramento, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos levantado, Senhor, providência em tudo, Senhor. Não tem faltado nada até aqui, Senhor. O Senhor tem dado trabalhadores, o Senhor tem dado recursos. Agora, Senhor, nós estamos apresentando ao Senhor. Agora é o momento em que nós temos essa intimidade com o Senhor. E o Senhor, acabou o recurso. E nós precisamos terminar aquela obra, Senhor, para que, ó Deus, vidas possam ser alcançadas lá. Senhor, eu peço que o Senhor mostre, Senhor, a esses pequeninos que aqui estão, a esses membros e aqueles que estão nos ouvindo, para que eles sejam testemunho, para que a glória do Senhor resplandeça nesse lugar, para que, Senhor, eles entendam, Senhor, que o Senhor está nessa obra. Envie, Senhor, os recursos necessários para que essa obra continue, para que a fé deles possam ser aumentadas, ó Deus, para que o mundo veja que o Senhor é poderoso, Senhor. Olhe os nossos corações, Senhor. Tire de nós, Senhor, todo o medo, o desespero, quem sabe a falta de esperança, para que a gente possa vencer as nossas batalhas. Quem sabe na nossa casa, na nossa família, no casamento, nas finanças, ó Deus, com os filhos. Nos dê vitória, Senhor. Nos permita ter fé, confiança, intimidade. Dê a nós a disposição de fazer a sua obra, Senhor. Assim nós oramos, gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos então, encerrando, você que está em casa, nós aguardamos você então no culto de quarta-feira, 19h30, também no próximo domingo, às 10h30 da manhã, e também à noite. Então nós faremos o culto, volta à programação normal. Deus abençoe você, sua família, que essa palavra tenha sido aí para o seu coração.